com uma pequena história que resume um pouco a lei de causa e efeito, o nosso destino. É a história de um jovem chamado Lúcio, que naquela existência a qual nós reportaremos, ele tinha o nome Juliano. E enquanto Juliano, ele era um jovem muito belo, um jovem atlético, um jovem que havia ficado órfão muito cedo. Ele havia sido abandonado, pelo menos assim pensava, e havia sido criado na igreja por alguns padres. E apesar de toda a educação que havia recebido, religiosa e cultural, ele tinha um pendor muito mais para as questões da matéria do que para as questões do espírito, digamos assim. Então, assim que ele se emancipou, ele foi viver a vida dele. E o desejo que ele tinha era entrar na corte. Ele tinha muitos atributos, porque ele era um jovem muito bonito, ele gostava de esportes, era um excelente esgrimista e, portanto, tinha um corpo muito atlético. Além disso, ele gostava de música, tocava o alaúde, que era como se fosse o violão da época, o precursor do violão. Então, ele pensou, eu tentarei entrar na corte como sendo músico, o músico da corte. E assim o fez. Começou, conseguiu, e habituado a conquistar por causa da beleza, ele era como se fosse um Dom Juan. Toda mulher que ele queria, ele conseguiu. Mais uma vez, ele estava tocando uma noite, quando ele viu adentrar uma jovem bem do Mediterrâneo, uma jovem chamada Grácia, com aquela beleza do Mediterrâneo, cabelos pretos, olhos muito enegrecidos, fortes, uma pele alva. Ele então ficou apaixonado. Foi aquele apaixonamento, aquele arrebatamento à primeira vista. E ele então não conseguiu mais tocar, a não ser olhando para ela. Tocou a noite toda, ela percebeu, todos perceberam. E então, quando acabou, ele foi falar com essa jovem. Sendo que essa jovem também era ambiciosa. Assim como ele tinha ambições, essa jovem também tinha muitas ambições. E ela desejava também entrar na corte. Mas ela não queria ser mais uma na corte. Ela queria ter poder, queria ter uma influência na corte. Então ela queria alguém que tivesse muitas posses. Juliana desceu, foi tentar falar com ela, e ela se sentiu atraída, sentiu aquela energia que a ligava a este jovem. Porém, quando ele começou a falar, ela o renegou, deu um fora, como se diz. E ele então ficou com o orgulho ferido, ficou com o brio ferido. E ele então agora disse, agora eu conquisto essa mulher de todo jeito. Vai ser uma questão de honra, uma questão de orgulho da minha masculinidade. E passou então a arquitetar muitas coisas. Ela sempre ia para trás e dizia assim, você acha que eu ficaria com você, um músico? O que é que você pode me oferecer? E eu desejo ser duquesa, desejo ser condessa, tu não podes me proporcionar nada. Embora ela gostasse, embora ela sentisse também uma atração muito forte por esse jovem, mas negou. Depois de um tempo, ela conseguiu se envolver com um senhor de mais idade, que estava viúvo e que tinha muitas terras, muito poder. Quando Juliana soube disso, ele ficou enfurecido, com muita raiva, com muito ciúme, e decidiu, ela vai ter que ser minha, porque se ela não for minha, ela não vai ser de mais ninguém. Nessa perspectiva, ele travou uma batalha com esse senhor, acabou matando este senhor que tinha muitas posses, e quando o patrão dele, que era, digamos assim, muito influente, soube do acontecido, ficou com muito medo daquilo manchar politicamente a sua reputação, então mandou que ele fosse embora daquela cidade. Ele então foi, e naquele momento ele faz uma viagem curiosa, porque ele tem dificuldade de dormir, mas naquele instante, era uma viagem de carruagem, as viagens demoravam. Ele então começou a sentir um sono. Era o mundo espiritual que o chamava para um despertamento, que o chamava para uma mudança. Ele então ficou arrebatado e acordou renovado. Ele pensou, fazia muito tempo que eu não dormia assim.
Começou a lembrar dos padres que o criaram na igreja. Lembrou quem seria minha mãe. E ficou resolvido de que mudaria de vida. Aquela vida de sensualidade, aquela vida de conquistas, de prazer, não era mais possível. E acordou disposto. É verdade. Mas quando chegou na nova cidade, ele era assim muito volúvel, né? Parece conosco às vezes, a gente fica muito arrebatado para mudar, mas basta o primeiro convite, a gente volta tudo. É aquele regime do domingo que acaba na segunda. A gente não tem força de vontade. E aí, quando ele chegou na cidade, ele viu uma outra mulher. E o pecado, ou melhor, a tentação dele era a mulher. Muito mais do que bebida ou outra coisa, era a mulher. Era ele conquistar. Não só o sexo, mas era ele conseguir conquistar. Ele viu uma senhora linda, embora tivesse idade de ser a sua mãe. Ele nunca tinha se atraído por uma mulher dessa idade, mas naquele momento ele se sentiu atraído e tentou encontrá-la de qualquer forma. Depois de um tempo ele descobriu que essa mulher era uma mulher muito nobre. Ela tinha ficado viúva há pouco tempo e tinha ganho toda a herança do marido. Ela vivia então agora na viuvez junto com a filha mais nova e alguns criados que eram muito fiéis a ela e levavam a vida de retidão na igreja, em casa, nas obrigações sociais. Era, portanto, uma mulher que ele sabia que seria muito difícil conquistar. Mas ele pediu uma audiência, chegou como quem não quer nada, dizendo que queria oferecer os serviços de músico, os serviços dele. Mas ela percebeu a malícia e logo disse não. No que ela disse não, ele ficou enfurecido, porque ele percebeu que também era um não para outras ambições juvenis que ele acalentava. Ele então ficou um pouco impulsivo, um pouco incontrolável e tentou partir para cima dela, tentando agarrá-la. Naquele momento os criados chegam, separam-no e ela diz: nunca mais quero vê-lo, não se atreva a adentrar na minha casa. Aquela negativa, assim como aquela jovem Grácia, começou a ficar ruminando, como uma mala ideia na sua cabeça. E ele então ficou resolvido: eu teria que conquistar esta mulher. Pensou e bolou um plano. Ele não era um jovem assim violento, um jovem que tivesse matado muitas pessoas ou tivesse sequestrado, mas o seu desejo de possuir era tão grande que qualquer objetivo era possível na sua mente. Então um dia, quando a condessa andava pelo bosque com a sua filha, ele não teve dúvidas. Ele sequestrou as duas, colocou as duas dentro de uma casa escondida e deixou que elas ficassem lá durante algum tempo, alguns dias, sem comida, sem bebida, sem poderem se movimentar porque estavam amarradas. E depois de algum tempo, ele então vai até o encontro delas, tira as vendas, a condessa percebe a enrascada em que havia caído e ele então diz: aqui eu estou para poder tê-la finalmente. Você deverá ser minha, porque do contrário não será de mais ninguém. Você deverá ser minha, porque se do contrário eu irei matar o único amor da tua vida que eu sei que existe, a tua filha. Quando ela escutou isso, ela ficou profundamente chocada. Tentou se desprender, tentou ir para cima dele. Ele tirou o punhal, quase que ia matando aquela jovem, e como uma mãe, uma leoa protegendo a sua prole, aquela mulher se interpôs entre ele e a filha. E quando ele bem percebe, o punhal estava encravado no peito da condessa. Ele não era um jovem assassino em essência. Ele então fica transtornado, percebe que o amor que ele pensava ser da vida dele estava sendo morta, assassinada por ele próprio. Então ele cai em si e dá um grito. Quando ela cai, ele tenta pegar nos braços. Ele percebe que um colar sai do seu pescoço. Era um colar como que um colar de família, que guardava um brasão. Ele reconhece o brasão porque era a cidade onde ele havia nascido. E então ele pergunta: tu és da cidade, vamos supor, de Régio? E ele então fala: sim, eu também sou de lá.
Naquele momento, aquela mulher tinha uma lucidez. Já fazia muito tempo que ela havia perdido um filho, porque quando aquela menina, na verdade era a segunda filha dela. O primeiro era o menino. E por motivos mil, ela havia perdido o menino e a igreja havia cuidado. Mas ela sempre desejou reencontrar. Ela ganha uma lucidez e percebe que aquele homem que a estava matando, que a estava desejando, numa releitura edipiana, freudiana, era o próprio filho. Ela então dá um grito e fala: tu és o meu filho. Ele então percebe o grande drama, percebe que ali era a mãe que ele tanto imaginava, consegue entender aquela atração que ele pensava que era física, que era sexual, mas na verdade, além disso, era uma atração maternal, uma atração filial. Percebe que não teria mais volta. Cai enlouquecido, pega o punhal e se mata. Esse jovem assume uma consequência para o perispírito tão grande, que em diversas vidas ele tentou reencarnar e foram abortamentos espontâneos. Depois de muito tempo ele consegue reencarnar numa condição muito difícil, na mendicância. Ele, sem o dinheiro, com doenças congênitas, vive uma vida miserável de poucos anos, apenas o complemento da vida anterior, para muito tempo depois poder ter uma reencarnação que seria o ponto-chave da sua existência espiritual. Ele reencarnou mais uma vez aqui no Brasil, no início de 1900, por aí. E como antes, ele conheceu a música. Não mais Juliano, agora Lúcio, ele conheceu a música. Não mais o alaúde, agora o piano. Como antes ele era um exímio músico, um exímio pianista, ganhava concursos interpretando Chopin. E muito cedo ele conheceu a doutrina espírita. O espiritismo já havia chegado no Brasil, ele então conheceu a doutrina espírita, conheceu inclusive alguns palestrantes que viajavam o Brasil afora, e ele tinha um sonho, ele dizia: eu irei unir essas duas forças, o espiritismo e a música, irei mudar a vida das pessoas e a minha vida. E assim o fez. Começou de forma brilhante, mas lá, depois de alguns anos, ele entra em choque, porque estava com lepra, estava com rancenias, e naquela época não havia cura. Havia apenas grandes leprosários, em que as pessoas eram jogadas e as famílias abandonavam muitas vezes, porque ter a lepra era o sinônimo de ser amaldiçoado por Deus. Então as famílias escondiam, e a família dele o rejeitou. A mãe e o pai o rejeitaram logo. Ele ficou excluído e foi para o leprosário. Com o tempo a doença seria uma cura, com pouco tratamento. Foi modificando as suas mãos, o seu corpo. Ele também era um jovem muito bonito. Foi modificando a sua fisionomia. Depois de um tempo, no leprosário, ele já era espírita, tocava o piano, acalmava as pessoas que estavam lá, mas um tempo ele não conseguia mais tocar. Se destacava naquele momento uma senhora que de vez em quando, e muitas vezes, ia ajudar fazendo visitas no leprosário. Essa senhora foi quase que uma mãe que cuidou dele, ajudou. Uma mãe que ele não teve, uma mãe que o abandonou, foi substituída por essa, uma amiga mais velha. Com o tempo ele não podia mais tocar, mas ele queria continuar divulgando a doutrina, queria divulgar o espiritismo. Então ele começou a escrever, fundou um centro espírita dentro do leprosário e começou a escrever poesias, lançou livros. E era curioso, acontecia um fenômeno. Ele consolava as pessoas de dentro do leprosário, consolava as pessoas de fora do leprosário. Falava de Deus, falava do amor, falava da resignação, da fé.
E ali foi construindo um patamar. Até que um dia conheceu uma jovem de mais ou menos a sua idade, que também atraída pela sua mensagem, acercou-se à convivência. Eles se tornaram 2 amigos, quase que namorados. Entretanto, ele não aceitava. Você não pode ser contaminada com a minha lepra. Então ele tinha medo. Então ficaram ali, um amor platônico. 2 amigos que se amavam, e esse amor não era mais sexual. Era um amor fraternal, era um amor diferente. Esse jovem desencarna. A sua família o esquece. E tempos depois da sua desencarnação, a família entra num processo obsessivo muito grave. A sua mãe e o seu pai. Já no mundo espiritual, sublimado, tendo essa vida como uma expiação, uma sublime expiação, ele consegue adentrar no mundo espiritual de forma bem diferente da última vida enquanto Juliano. E o curioso, foi ele que no centro espírita em que o pai e a mãe procuraram ajuda, foi ele que agora no mundo espiritual foi o espírito que conseguiu ajudar os obsessores do pai, os obsessores da mãe. E no mundo dos espíritos conseguiu fazer uma mudança também da família, porque a família recebeu comunicações e a partir daquele instante o antigo pai, a antiga mãe continuaram a existência de forma diferente. Juliano era o Lúcio, a mãe era aquele antigo desafeto, a antiga irmã. Lembro que, como Juliano, ele tinha uma irmã que viu a cena dele matando a mãe. E aquela cena ficou tão gravada na memória daquela jovem, que era irmã naquela outra existência, que ela nunca conseguiu esquecer. Nunca conseguiu perdoar o irmão postiço. E quando, nessa vida, a oportunidade de Deus permitiu que ela fosse a mãe do antigo irmão e do antigo assassino da mãe, ela sentiu uma repulsa. Quando o filho se chegava, ela sentiu uma repulsa que conseguiu aos poucos ir vencendo. Mas quando ele ficou com lepra, mais uma vez aquele trauma ressumou na memória e ela o expeliu. O seu pai era o antigo criado da casa da condessa, que também guardava muito ódio desse jovem pelo trauma, pelo transtorno que ele havia causado. A mulher, a senhora, que o ajudou muitas vezes no leprosário, era a antiga condessa, que havia, sua antiga mãe, que havia sido morta nas próprias mãos do filho e que agora, porque uma alma nobre, pedir a Deus para poder, invertendo os papéis, poder se constituir como uma verdadeira mãe. E aquela jovem, que era amiga, namorada, era a antiga jovem Grácia, que antigamente no amor sexual, agora no amor fraternal, no amor divinizado, no amor sublime. Esses espíritos conseguiram resgatar as dificuldades. A lepra eram ainda as chagas que ainda estavam no perispírito, as últimas chagas. E a doença que ele tivera não fora uma vitória da vida, ou melhor, não fora uma vitória da morte, fora a vitória da própria vida, porque às vezes a doença é isso, é o começo de um fim, é o começo da saúde. Às vezes entramos com um adoecimento nessa existência e esse adoecimento é a última célula cancerígena, digamos assim, que devemos expelir. Então essa doença, às vezes, como Lucien, a lepra dele, era o primeiro passo para ele de fato encontrar-se limpo do ponto de vista espiritual. A história contada por Divaldo Franco, Victor Hugo, na verdade, no livro Sublime Expiação. Eu li esse livro, me emocionei muito. Eu tinha mais ou menos uns 20 anos, eu acho, ou um pouco menos, quando li pela primeira vez. Mas eu chorava tanto, parecia que eu estava ali. E nunca havia ouvido falar muito desse livro no movimento espírita. Mas aquilo me emocionou tanto que eu resolvi um dia, quando ficasse um pouco mais velho, compor uma música. E assim eu fiz.
compus um poema sinfônico, que é uma obra para orquestra sinfônica, 22 minutos, como se fosse uma trilha sonora para esse livro. Já tinha contado com o Divaldo há algum tempo por cartas e pessoalmente, ele sempre incentivando a nossa trajetória. Então lhe mandei o CD, ele tomou contato da minha obra, dessa obra, de mais uma obra que eu havia feito, e aí ficamos em silêncio. Lançamos o CD e começamos a fazer palestras lá em Recife, depois em outros estados, contando essa história, só que muito mais longa, com muitos outros adereços. E uma noite, quando eu estava lá no meio, na nossa instituição, eu estava numa reunião mediúnica, psicografando, e nessa noite veio uma poesia. É muito mais difícil psicografar uma poesia do que uma mensagem, digamos assim, em prosa. Então eu psicografei. Mas era um espírito diferente, não era um espírito assim muito familiar, que eu já estou acostumado lá do Neil, mas não era um espírito também numa condição ruim, mas ele trazia uma poesia muito bonita, que contava a sua trajetória de dor e de sublimação. Ele se denominava Alegro, como um movimento musical. Depois de uns dias, eu ia fazer a mesma palestra numa instituição espírita, uma semana depois desta psicografia. E quando eu fui fazer a palestra, senti a mesma entidade, a mesma energia. E ela me dizia assim pelas vias mediúnicas, eu não escuto, mas pelas vias mediúnicas entendi ela me dizendo: eu sou o Lúcio. O espírito que psicografou com você ontem é o mesmo que você leu na história. E estou contigo há um tempo, estarei com você ajudando nessas palestras e tudo mais. Eu achei aquilo estranho, porque ele havia sido o primeiro espírito assim, mais ou menos conhecido, que havia se comunicado. Então, como eu tenho muito pudor, eu conversei apenas com a minha família, falei para minha amiga, que agora é minha esposa, mas na época era amiga, e ela guardou o segredo, ficou em silêncio, ninguém sabia disso. Tempos depois o CD foi lançado, e por essas coincidências do destino, as pessoas então foram, umas pessoas da Federação Brasileira, da Federação Espírita Brasileira, do DIGE, junto com a Federação do Mato Grosso, foram para lá, para Recife, fazer um treinamento. Eu não lembro se é Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul. Então é alguma coisa do mato e alguma coisa lá daquela região. Mas não sei qual dos dois, não lembro bem. Mas era de lá. Ela foi lá em casa, porque nossa família ajudou lá a federação, demos o suporte. Eles então almoçaram lá em casa. E mãe já é coruja, mas a mãe espírita é mais. E quando a mãe espírita vê o filho falando, vê o filho escrevendo, vê o filho lançando, ela fica super coruja. Aí todo mundo que chega lá em casa, ela dá: olha a saída do meu filho, olha o livro do meu filho, né? Então ela fez isso. Me envergonhou, mas é coisa de mãe. Quando ela deu o CD para essa senhora, ela tomou um espanto e disse: ah, não, eu conheço esse CD. É o CD do Reginaldo. Não, o Reginaldo não é do Leonardo, é do meu filho. Ela: não, eu sei que é do seu filho. E era do seu filho? Puxa, que coincidência! Todo mundo lá nesse nosso estado conhece esse CD, porque quando foi lançado, nós tomamos conhecimento pela internet, compramos e de fato a gente vendeu para o estado do qual ela vinha e divulgamos lá no estado, porque esse Lúcio, esse jovem do livro, ele reencarnou mais uma vez. Ele reencarnou lá no nosso estado, foi mais uma vez espírita, mais uma vez foi artista, foi trabalhador da Federação Espírita do nosso estado, leu o livro, conheceu o Divaldo e desencarnou em 1985. Aí vocês vão fazer as contas, porque foi o ano que eu nasci. E aí ele disse, quando a gente conheceu, a gente foi atrás do Divaldo e perguntou: Divaldo, você conhece esse CD? Você conhece essa pessoa? O Divaldo: sim, eu conheço. Falou um pouco de mim, disse: o Reginaldo é um dos espíritos, um dos guias na parte musical, e é ele que ajuda o jovem. Eu fiquei assim espantado, porque o Divaldo não sabia dessa comunicação, mas fez sentido, porque eu havia me comunicado com esse espírito. E era curioso como eu chorava. Eu não sabia se eu estava lá no livro ou era o espírito que estava dando essas emoções quando eu estava lendo. E quando eu compunha essa música, parecia que era uma música mediúnica, embora tivesse a minha pestana, o meu suor, o meu estudo. Então eu não coloquei que era uma música mediúnica. Curiosidade.
O CD já acabou, mas quando tinha, a gente ia vender nas palestras, essa coisa do fenômeno, né? Eu lembro de uma senhora que foi comprar o CD, aí foi perguntar para mim assim, logo na minha frente, né? Perguntou assim, é do senhor? É meu. Ah, que bom, é mediúnico, é? Aí eu falei, não. Aí deixou lá o CD. Se ela soubesse dessa história, eu acho que ela comprava. Mas a gente fica assim, querendo um nome, né? Se é mediúnico, parece que é verdade. Se é daqui da terra, esses jovens não sabem de nada. A gente não faz essas ponderações. Então, eu perguntei para o Divaldo, mandei eu para ele, perguntei, Divaldo, assim, me falaram essa história procede? Ele falou, procede. Então, meus amigos, trazemos essa história para dizer como o Espiritismo é magnífico. Consegue nos dizer, através da reencarnação, que nós podemos ter feito muito erro, como Lúcia fizera no passado. Mas também pode nos dar muita força, como deu para Lúcia, renovar a sua vida, fazer daquela existência uma sublime expiação. Não só uma expiação, mas uma expiação sublime, que possibilitou uma mudança. Então pouco importa se essa dor de hoje é uma prova, é uma expiação. O que importa é que essa dor pode ser um aprendizado. O que importa é que essa dor pode ser uma sublimação do nosso próprio egoísmo, fazendo com que as nossas existências deem um salto de qualidade. O Lúcia, a partir daquele instante, teve uma mudança espiritual, conseguiu atingir outros patamares. Não é um espírito Deus, não é um espírito de escola, digamos assim, mas é um espírito que conseguiu mudar a sua trajetória. Assim também somos nós. Podemos fazer como ele, como tantos outros, fazer a nossa trajetória espiritual. Digamos, portanto, obrigado, Deus, por ter nos dado tanto conhecimento. Faz apenas com que nós possamos entender Castro Alves e mudemos as nossas vidas, porque há mistérios peregrinos nos mistérios dos destinos, que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Mas buscamos aqui na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor. E em meio aos mortos-vivos, quando voltamos para lá, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna, é a luta bendita, em que o Espírito se agita nas tramas da evolução. Oficina, onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água que vai caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. Ou o fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor, a própria flor que terna, expirando, cai no solo e vai fecundando o chão duro que produz. Mas nesse cair, deixa um aroma leve na aragem que passa breve nas madrugadas de luz. É a rija bigorna ao mar, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão, ou o escopo dos escultores que transformam as pedras em flores, em carraras, de eleição. É a própria dor que, através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transformando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz, porque tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar. A vida é luz, a vida é esplendor. Deus é o seu autor, o universo, o seu altar. É por isso que não estamos abandonados. É por isso que às vezes aqui na terra se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais, e suas múltiplas passagens deixam fulgores e imagens em reflexos que são perenais. É o sacrifício do Cristo, portentoso jamais visto no sofrimento da cruz, sintetizando toda a piedade, de cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates com a cicuta, é César trazendo a luta tirânica e conquistador, ou Tcheline com sua arte, ou ainda o sábio de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta que vai ensinando o índio ainda infeliz, ou o exemplo de humildade
de extremosa caridade do pobrezinho de Assis. Por isso, bendito seja aqueles que o bem, aqueles que as luzes semeiam, porque eles também encontrarão um dia a aventura que tanto anseiam nas fainas do porvir. É por isso que nesse final de semana, em Mossoró e no universo todo, muda-se a perspectiva, porque uma excelsa voz ressoa e no universo inteiro ecoa, sobretudo em nossos corações, a nos dizer: a vida é amor, a vida é esplendor, é a luz a que se alcança. Portanto, tenhamos fé, tenhamos esperança, para o infinito possamos marchar. Muito obrigado e muita paz.